E aí, galerinha, gostaram de conhecer as nomenclaturas? Como se sabe se um ácido é forte ou fraco? E isso implica muito, gente, nos itens de segurança ao se fazer manuseio desses ácidos, tá? Que ácidos fortes, nós temos alguns que reagem violentamente com a pele, ou seja, com matéria orgânica, e nós temos outros que reagem violentamente, mas com superfícies de materiais sintéticos. Então, ainda existe essa especificidade e é por isso que é muito importante tomar cuidado na hora do manuseio desses elementos. Mas tem atividade, não tem? Tem, mas tem a revisão antes. Calma, vamos lá para a nossa revisão da nossa aula de número 34, onde nós estamos falando a segunda parte sobre ácidos. Lembrando que essa parte de ácido encontra-se dentro das funções inorgânicas, ou seja, compostos inorgânicos. Na aula de hoje a gente falou sobre a definição de ácido de Arrhenius, que ele observou depois de muitos estudos que os ácidos apresentavam propriedades que iam além de modificar a cor dos indicadores. A partir de experimentos, ele observou o comportamento desses ácidos e dessas bases e formou novas teorias. Uma dessas teorias que ele desenvolveu em seus estudos foi sobre a condutividade elétrica das soluções, ou seja, esses ácidos e essas bases, quando estavam em formas aquosas, ou seja, em forma de solução, eles faziam o quê? A condutividade de corrente elétrica. Isso foi muito importante para que ele desse fundamento à sua definição de ácidos e bases, onde ficou que ácidos são compostos covalentes que em meio à água sofrem ionização e liberam o hidrônio, que é o nosso cátion H3O+. Isso porque na ionização o hidrogênio vai ficar lá positivo na saída da ligação covalente dele com o nosso ânion e esse hidrogênio vai interagir com as moléculas da água, dando origem ao nosso hidrônio. Nós vimos ainda também as nomenclaturas dos ácidos. Vimos a classificação, dos ácidos que apresentam e que não apresentam oxigênio. E a partir dessa classificação, a gente viu as nomenclaturas. No caso da nomenclatura dos hidrácidos, nós estamos falando daqueles ácidos que não apresentam oxigênio. E aí você utiliza a palavra ácido, mais o nome do ânion e a terminação hídrico. E aí a gente viu, o ânion sempre vai ser o elemento que vai ficar carregado negativamente na ionização desse ácido. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe 3 ácidos e o ânion, nesse caso aqui, são esses elementos que, ao ionizar-se o nosso ácido, eles são a parte que vai ficar ali carregada negativamente. Por isso que eles que vêm ali com o nome, que é a parte que vai estar variando de um ácido para o outro, por isso que o nome vai ali, o nome do nosso ânion e não do hidrogênio. Por quê? Porque é o ânion que vai se diferenciar de um ácido para o outro. Então, como é que fica a nomenclatura desses ácidos? Ácido clorídrico, ácido iodídrico, ácido bromídrico, sempre com a terminação hídrico nesse sentido. Já os ácidos que nós temos ali, como os nossos oxiácidos, o que nós temos? Aí a gente tem o exemplo dos ácidos que apresentam oxigênio e que tem um elemento central que forma apenas um ácido, só um ácido. E aí a gente viu que basta pegar o nome do ácido, o nome desse elemento central e adicionar a terminação ico. Então aqui, se é o carbono, fica ácido carbônico. E aí tem situações onde o nosso elemento central pode formar 2 ácidos. E aí nesse caso você usa a terminação oso para o que tem a menor quantidade de oxigênio e a terminação ico para aquele que tem a maior quantidade de oxigênio. No mais, você vai praticar
na nossa atividade agora e eu vou aguardar vocês aqui para fazer o nosso Tirando Dúvidas, tá bom? Então, boa atividade para vocês! E aí, galerinha, vocês conseguiram resolver as atividades? Ficaram com muitas dúvidas? Ficaram? Não tem problema não, olha só. Nós vamos agora para o nosso Tirando Dúvida e fazer essas questões juntinhos com vocês para ir solucionando, explicando e debatendo sobre as questões que foram trabalhadas nessa aula. Então, vamos lá para a nossa questão de número 1 do nosso Tirando Dúvidas. Na questão de número 1, olha só, ele diz o seguinte: o ácido acético, galera, esse aqui, pela classificação, olha a estrutura dele, ele é um ácido inorgânico ou um ácido orgânico? Tic-tac, tic-tac, é questão dentro da questão, né? Carbono na estrutura, então ele é um ácido orgânico, galerinha. Então vamos lá, o ácido acético, do latim acetum, que quer dizer azedo, e aí a gente tem a fórmula molecular dele, oficialmente chamado como ácido etanóico, é um ácido carboxílico, especialmente um ácido monocarboxílico, saturado e de cadeia aberta. Em sua forma impura, é popularmente conhecido como vinagre, onde se encontra, ionizado. Na forma de vinagre, ele se encontra ionizado. E aí a gente tem a nossa fórmula estrutural do nosso ácido. Assim você consegue visualizar onde estão as ligações. A garganta tá coçando, eu vou só tomar um golinho d'água. Bom, pela estrutura a gente viu que é um ácido orgânico. Estamos olhando aí bonitinho e agora vamos ver o que ele pede. O segundo membro da equação química que representa corretamente a ionização do ácido acético, que o ácido acético aparece é. Então ele quer que você diga, em curtas palavras, qual é a ionização correta para o ácido acético. Primeiro ponto, para você dizer qual é a ionização correta, você tem que saber quantos hidrogênios são ionizáveis nesse cara. Então vamos para a estrutura. Gente, normalmente o hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que vai estar ligado a um átomo que tem a capacidade de lhe retirar esse elétron para ionizar. Então, nós vamos ter um hidrogênio ionizável na estrutura do nosso ácido. É a única região polar que tem aqui no nosso ácido. Por isso que a gente vai ter um H+. Se existe uma carga positiva, para um dos oxigênios, quantas cargas negativas vão surgir? Uma também. Então, observando as cargas, olha só, esse aqui está dizendo que são 2 hidrogênios e 2 cargas negativas. Esse aqui está dizendo que são 3 hidrogênios, 1 carga negativa, 3 hidrogênios, 2 cargas negativas. Então, esses que aparecem com 3 e 2 hidrogênios, você elimina, porque só tem um hidrogênio ionizável. Vai ficar, então, qual a resposta correta? Bom, se eu tenho um hidrogênio ionizável, o que eu tenho que observar? Que eu vou ter somente uma carga negativa. Por isso que a afirmativa correta nesse caso aqui é a letra B. Se eu tenho um H+, eu só posso ter uma carga negativa para o oxigênio que ficou do ânion. Lembra, né? Se eu tivesse 2 H+, aí seriam 2 cargas negativas. Por isso que a letra C não é a alternativa correta. Como é que sofre ionização, galerinha? Na presença da água, porque vai ser justamente ali a interação da água com o lado polar do nosso ácido que vai promover o surgimento do hidrônio, né? Que é o H3O+. Então,
a letra B é a nossa alternativa correta. Questão 2. Na questão 2, nós temos aqui, ó, as funções inorgânicas são grupos de compostos, olha lá, são grupos de compostos que apresentam características semelhantes. As principais funções inorgânicas são 4: ácidos, bases, sais e óxidos. Vocês vão conhecer as próximas nas próximas aulas. Considerando a nomenclatura dos compostos inorgânicos, podemos afirmar que os nomes corretos dos oxiácidos, e aqui ele está falando de ácidos oxigenados, e ele dá HClO, H2SO3, HNO3, H3PO4, e ele quer a nomenclatura correta para cada um deles. Primeiro ponto, a gente viu esse cara aqui, ó. A gente sabe que ele forma 4 ácidos diferentes e a quantidade de oxigênio vai mudando de acordo, vai aumentando de acordo com os ácidos que ele vai formando. Essa é a versão dele que apresenta a menor quantidade de oxigênio. Então, é aquela versão que a gente vai usar o prefixo hipo e a terminação oso. Oso, a gente sempre usa a terminação para as quantidades que tem a menor, para as quantidades de menor oxigênio. Então, como é um cloro, eu vou usar hipo e a terminação oso. Então, esse aqui é o ácido hipocloroso. Todas as outras afirmativas que não trazem o ácido hipocloroso como o primeiro, você já elimina. Olha só que fácil. Eliminamos todas as outras, ficamos somente com a letra A. Mas caso você tenha dúvida, vamos lá. Vamos nesse daqui, ó, H2SO3. Ele forma, o átomo central dele, que é o enxofre, forma 2 ácidos distintos. O outro é H2SO4. Como aqui eu tenho mais oxigênio que nesse, então esse vai usar a terminação ico, ácido sulfúrico. Esse aqui vai ser então a terminação oso, ácido sulforoso. Esse cara aqui, ele tem a capacidade de formar 2 ácidos distintos. O outro ácido dele é o HNO2, certo? Esse daqui, como tem menos oxigênio, a terminação é o oso. Então, esse cara aqui, a terminação é ico, ácido nítrico. E o outro? H3PO4. Nesse caso, ele tem a quantidade maior de oxigênio, a terminação também ico. Então, fica ácido hipocloroso, hipo porque o cloro tem a capacidade de formar 4 ácidos oxigenados. Esse é o ácido que tem a menor quantidade de oxigênio, por isso o hipo e a terminação oso. Aí o ácido sulforoso, ácido nítrico e o ácido fosfórico. Letra A como a nossa alternativa correta. Olha aqui a nomenclatura dos nossos bonitos, os maravilhosos ácidos oxigenados. E a nossa questão de número 3 diz o seguinte: em um canal de televisão, um jornal anuncia a seguinte notícia, abre aspas. Na BR-381, na região central de Minas Gerais, houve um acidente com uma carreta que transportava H2SO4. Em decorrência do acidente, ocorreu vazamento do material transportado, atingindo o rio Piracicaba. Fecha aspas. A água desse rio, na região do acidente, apresentou-se, neutra, pela ionização do ácido na água. B, aqui é a letra A, aqui é B. Ácida pela neutralização da água. C, básica pela neutralização da água. D, básica pela dissociação da base na água. Ele está dizendo que dissociou foi uma base, mas olha aqui a fórmula. Letra E, ácida pela ionização do ácido na água. O que aconteceu? Vazou ali
o nosso H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ico, terminação, porque o enxofre forma dois ácidos diferentes e essa é a versão do ácido que tem a maior quantidade de oxigênio. O que acontece? O que acontece aqui é que esse cara, quando ele estiver na sua forma iônica, ou seja, na água, ele vai liberar íons H+, ou seja, ele vai sofrer ionização e não neutralização. Neutralização ocorre quando a gente tem um ácido neutralizando uma base. Quando um ácido entra em contato com a água, ele sofre ionização. E aí, ionização vai fazer com que libere H+. Quando eu libero H+, o que eu faço? Aquela água vai ficar ácida pela ionização que esse ácido vai sofrer na água. Então, a alternativa correta para a nossa questão é a letra E. Nós vamos ter aí que a água daquele rio que vai ser atingido pelo derramamento devido ao acidente, ela vai ficar ácida pela ionização desse ácido em meio aquoso. E aí, galerinha? Observaram que são questões que trabalham bastante conceito, né? A identificação de um ácido, você observar a estrutura, lembrar que aquele elemento central forma dois ácidos diferentes, terminação oso, outro ico. Essas questões que são fundamentais na hora de se trabalhar compostos inorgânicos, e aí a gente entra nesses compostos que são muito conhecidos e fazem parte do nosso dia a dia, hoje em dia, nos cosméticos, nos alimentos, em tudo quanto é canto. Refrigerante, então, o ácido fosfórico está lá presente todo o tempo. Então é muito bom a gente conhecer substâncias que fazem parte da nossa alimentação, que fazem parte da higienização de muitos ambientes, e aí a gente vai entrar em questões como, por exemplo, a gente está trabalhando o vinagre, né? Tem gente que trabalha com vinagre para fazer higienização dos alimentos e tudo mais. E é muito bom você entender e conhecer essas substâncias e, principalmente, evitar acidentes por simplesmente não conhecer as propriedades de ácidos, que são substâncias corrosivas, e bases também. E aí, na aula que vem, a gente vai falar sobre as bases, vamos falar sobre a nomenclatura, como que você identifica uma base e, principalmente, as questões de bases fortes e bases fracas, para você entender que não são só os ácidos que podem ser perigosos para a nossa segurança. No mais, galerinha, a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula.